Está no ar, no Divã do G-Combate. Como sempre, eu gosto de começar o programa com um tema de reflexão. E hoje vou falar um pouquinho sobre a infidelidade sexual masculina, se ela é necessariamente falta de amor, que é, obviamente, a primeira impressão que se pode ter sobre o assunto. Na realidade, o tema da sexualidade é sempre um tema extraordinariamente polêmico. A sexualidade masculina também tem suas peculiaridades que não são idênticas à feminina, de maneira que nem sempre é fácil para um gênero entender exatamente o que acontece na mente ou na maneira de ser da outra pessoa, ou do outro gênero, não é? Os homens têm um desejo visual muito mais intenso do que as mulheres e são fortemente pressionados pela cultura no sentido de serem paqueradores, de serem ativos e atuantes na interação com as mulheres. O homem, o moço, o adolescente que seja mais quietinho, mais comedido, mais na dele, é sempre um pouco mal visto, é tratado meio como fraco, como incompetente. Quer dizer, o bacana na nossa cultura machista é que o homem seja um cara competente para a paquera. Muitas vezes, inclusive, os bandos de homens se juntam, vão beber em algum boteco, dali vão para algum local onde existem moças ou prostitutas ou não, e vão atrás de parcerias sexuais ocasionais, circunstanciais, coisas de momento que não tem absolutamente nenhum significado, a não ser quase uma farra de homens, né? Bebem muito e transam pouco, para falar a verdade. Até porque quando bebem muito nem podem transar com tanta competência. Mas faz parte do programa, ou da festa, também essa coisa de tentar uma intimidade sexual com alguma outra mulher, e absolutamente não sobra nada disso aí. No dia seguinte não tem resíduo algum, de maneira que é difícil dizer que isso possa ser tratado mesmo quase como uma infidelidade. É mais do que tudo uma molecagem e um tipo que se aproxima mais da masturbação do que de uma relação sexual propriamente dita. Não lembra da cara da moça, não lembra do que aconteceu, não lembra do nome, não lembra nada. Então, é uma coisa ocasional, sem relevância nenhuma, e que, na verdade, não existe equivalente muito igual e muito parecido nas relações, na atitude das mulheres. Porque as mulheres são mais voltadas para uma sexualidade só vinculada, para uma prática sexual mais vinculada com a relação afetiva. Umas poucas mulheres gostam também do sexo pelo sexo, mas é raridade. A grande maioria das mulheres realmente gosta mesmo, do ponto de vista, se vocês quiserem colocar isso como uma forma feminina de infidelidade, a grande maioria das mulheres gosta de se exibir, né? De chamar a atenção, de atrair olhares, de atrair justamente os olhares dos homens e não obrigatoriamente só do seu amado. Elas gostam de chamar a atenção e atrair olhares de vários outros homens. Elas gostam de chamar e elas se arrumam para isso. Dizer que elas se arrumam só para o amado, mentira. Dizer que elas se arrumam só para si mesmas, como muitos gostam de dizer, também é mentira, porque se arrumassem só para si mesmas, se arrumariam igualmente para ficar em casa. E, na realidade, sempre se arrumam muito mais para sair, para provocar os homens. Agora, isso de tudo, o sexo pelo sexo. Provocar, no caso das mulheres, é só provocar, não tem vontade nenhuma da intimidade. Elas ficam satisfeitas só de perceber que são desejadas. Os homens talvez sejam um pouco mais práticos e queiram chegar, às vezes, de fato, para se afirmar, mas é todo um jogo só de simbólico, de sedução, de brincadeira. Nenhuma das duas coisas é relevante e é sério. O que é sério mesmo é quando surgem envolvimentos sentimentais, quando a infidelidade vem acompanhada de sentimentos fortes, que obviamente aí sim, ou é sinal de que realmente o amor na relação conjugal, ou na relação de namoro mais séria, perdeu o significado, ou é sinal de que se está vivendo, no mínimo, uma crise muito grave e que, momentaneamente, houve uma perda de entusiasmo e de interesse de um pelo outro. Aí a infidelidade masculina é idêntica à feminina, ou seja, muito séria e muitas vezes é sinal de que realmente a relação amorosa está comprometida, temporariamente comprometida ou definitivamente comprometida. Muitas vezes até a própria relação extraconjugal, quando aquele que é traído fica sabendo,
toma providências e se movimenta em função de ter ciência deste fato e às vezes até cria condições favoráveis para uma reconciliação e para uma recuperação de uma relação que vinha desgastada. Não estou sugerindo isso como remédio para relações desgastadas, mas que isso na prática acontece. São coisas sofridas, mas que têm que ser separadas muito claramente. O que é sentimental do que é sexual, porque o que é sexual é um universo ainda a ser melhor esclarecido. Na verdade verdadeira, todo mundo faz muito sexo, mas entender efetivamente como é que funciona isso, qual é a simbologia que está por trás de cada situação sexual, ainda estamos muito atrasados. Eu acho que até estamos mais avançados no entendimento do amor, porque não é fácil, do que da sexualidade. De todo modo, aos pouquinhos a gente vai esclarecendo isso aqui, e agora temos um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Carolina. Pois não, Carolina. Então, boa noite, Dr. Flávio. Qual é a sua idade, Carolina? 34. Pois não. Então, eu namorei durante um ano, continuando o papo de sexualidade. E sou casada há 2 anos e meio. Na época do namoro, a gente tinha uma vida sexual bem ativa. E, coincidência ou não, no dia posterior ao casamento, a gente praticamente não teve mais vida sexual. E daí eu tenho alguns sinais que eu tenho visto no comportamento dele que deixa entender que talvez ele seja bissexual ou até homossexual, porque ele insiste na relação e eu não sei por quê, porque ele não depende de mim financeiramente, nada. Eu queria saber como que dá para saber. Quais são os sinais que você tem, Carolina, de que esse é fato mesmo? O fato dele não ter tido... Como é que era a vida sexual antes do casamento, nesse mais de ano de namoro? Muito, muito ativa. Muito ativa? Praticamente todos os dias. E, de repente, ele virou bissexual ou homossexual no dia do casamento? Não está estranho isso, não? Não, então, eu começo a imaginar se talvez a pessoa não quisesse ter um casamento só. Mas 1 ano e meio de prática sexual quase diária não é típico dessas histórias. Quando o problema sexual desse tipo existe no homem, ele costuma ter uma vida... Primeiro que os homossexuais que querem no casamento se disfarçar só, costumam buscar moças mais jovens, inexperientes, virgens de preferência, porque elas não vão ter padrão de referência para compará-los com outros homens. Não era esse o seu caso, era? Não. Não. Então, segundo, eles também gostam de se casar mais ou menos rapidamente, e mais do que casar só, eles querem ter filhos. O seu marido quer ter filho? Não quer ter. Hein? Não quer ter filho. Eles querem ter filho porque aí sim o filho é a consumação pública de que não existe problema sexual com ele. O que eu acho que acontece às vezes é que o homem depois que casa ele passa a ver na mulher quase uma figura idealizada, uma espécie de deusa, né? Uhum. E que não via antes. Antes você era parceira e depois que casa parece que vira uma mulher muito valorizado, um ser assim quase superior e que ele possa ter alguma dificuldade de ter aproximação. Nesses 2 anos não teve nenhuma relação? Não, tem, mas quando tem é por insistência minha, assim, quando ele me vê que eu fico muito triste, aí ele de alguma forma quer me agradar, sabe como? Ele é boa pessoa? É boa pessoa, mas é que o que me deixa desconfiada é que ele frequenta muitos sites de swing e eu já achei na agenda dele vários telefones de casais, de swing e daí eu achei que por isso talvez e quando eu fui falar para ele que eu soube, eu até pedi que então ele me convidasse para brincadeira, né, talvez. E ele falou que não tem como, né? Daí eu imaginei que fosse talvez uma sexualidade que ele não quisesse que eu soubesse, sabe? Sim, mas ainda assim no swing seria mais bissexual ou então só mesmo o sexo com num casal, mas ele tendo relações com a mulher, não obrigatoriamente com o homem. A impressão que dá é o seguinte, ele vai melhor num clima vamos dizer assim, vulgar ou num clima meio de baixaria, melhor do que num clima matrimonial, familiar, estável, que eu acho que é o que acabou acontecendo a partir do momento do casamento. Não é? Não penso, como hipótese muito importante, que a questão seja relacionada obrigatoriamente com dificuldade sexual
muito forte dele, que ele possa ter características também bissexuais, tudo bem, mas nenhum homossexual tem relações tanto tempo com uma namorada antes de se casar, só para conseguir casar. Não é? Pode casar com uma moça, volto a dizer, virgem, que tenha pouca experiência, que queira se manter virgem até o casamento e praticamente ter 2, 3 relações depois de casado, aí sim, com grande dificuldade, engravidar amor e manter as aparências. Não é essa a história. A história é que alguma coisa realmente travou este moço a partir do momento do casamento. E, portanto, eu acho que a coisa formal da instituição da família é que atrapalhou com ele. Eu acho que uma boa terapia, eventualmente a terapia até do casal, podia ajudar muito. Porque esse negócio de você ficar também forçando, pressionando, cobrando, não sei se ajuda. Às vezes até pode ter um efeito negativo muitas vezes. Né? De todo modo, eu agradeço a sua participação e agora temos um e-mail aqui da Tatiana. Prezado Gicová, tenho 27 anos, sou estudante e trabalho. Quero saber a sua opinião sobre sobre quem não gosta de crianças. Eu não vejo a mínima graça, como a maioria das pessoas vê, em crianças e adolescentes. Tampouco guardo boas lembranças da minha infância. Sinto que meus pais foram muito ausentes, vivi e cresci acompanhado por babás. Hoje não penso em ter filhos. Às vezes, até passa pela minha cabeça adotar uma criança maiorzinha, já crescida, um adolescente. Minha pergunta é, por que carrego mágoas da minha infância ainda nos dias de hoje? Isso pode ter relação com a minha aversão à criança e à maternidade? Bom, Tatiana, são 2 problemas. Se você guarda mágoas da sua infância e início da adolescência, talvez aí você tenha uma certa imaturidade emocional, porque não teria por que você não ter conseguido ainda se livrar, pelo menos parcialmente, da ausência dos pais, da displicência deles e pelo fato de você ter sido criada mais do que tudo por babás. Não é? Mas, de todo modo, nada que seja tão traumático para justificar nem a sua mágoa tão grande em relação à infância, porque, pelo que eu entendi, também nada de muito grave aconteceu para você, como também isso não tem, na minha opinião, relação direta com esta aversão a crianças e à maternidade. Não é todo mundo que gosta de criança, e não é obrigado a gostar de crianças, não é obrigado a querer ter filhos, principalmente, pode até gostar de crianças e não querer ter filhos, não vejo nenhuma razão tão relevante para que se queira muito ter filhos. Né? O mundo está bastante populoso, de maneira que a ideia de que todo mundo tem que ter filhos para poder continuar crescendo e multiplicando a espécie humana, realmente se continuar acontecendo isso, vai acabar estourando o planeta. Então tem direito de não querer ter filho, não há problema algum com isso. Agora não tem que relacionar isso com a sua infância. Está cheio de gente que não quer ter filho. Cresce o número de moços que não quer ter filho e não precisa explicação nenhuma e nem nenhuma grave experiência traumática na infância para que isso seja verdadeiro. De todo modo, muito obrigado pela sua participação, pelo e-mail que você mandou. Temos mais um ouvinte ao vivo no telefone, por favor. Alô, Marcos? Marcos, pois não, Marcos. O meu caso é meio curioso, que eu tive um namoro aos 16 anos de idade. Você tem quantos anos agora, Marcos? 45. Pois não. E durante 4 anos. Sei. E depois acabamos terminando, né? Eu vim para Campinas, onde moro, há 17 anos. E depois não vi, nesse tempo, nunca mais essa pessoa, né? E nem pensei mais nela, considerei um caso esquecido, passado. Você teve outros relacionamentos, Marcos? Cheguei a ter 2 relacionamentos curtos de alguns meses só. Sei. Mas naquela época não se mesmo. casou, né? Não me casei. Sei. E nunca mais a vi. E atualmente, no fim do ano passado, comecei a pensar nela, assim, de uma hora para outra, né? Surgiu assim muito intenso, sabe? Intenso, uma paixão, assim, como um vulcão por dentro, né? Sem ter encontrado ela, sem nada? Não tenho encontrado, né? Eu encontrei dados
sobre ela na internet. Sei. Né? Mas não... E esses dados dão conta do quê? Ela está casada, solteira, como é que está? Está casada, né, professora, bem-sucedida, está nos Estados Unidos, deve ficar até 2010, né? Então, é absurdo, eu acho, assim, o meu sentimento, entende? Porque eu não sei como surgiu, de onde surgiu, de repente, depois de 23 anos sem vê-la. Por isso que eu disse que nem em filme eu vi isso. Né? Eu acho absurdo, parece uma espécie de conflito entre razão e sentimento. Quer dizer, é como se tivesse, de repente, aparecido de volta um fantasma que estava descansando aí durante 20 anos, é isso? É isso. E é um período, e isso reapareceu, Marcos, num período particularmente ruim ou particularmente bom da sua vida? Quer ver? Esse tempo, eu fiquei quase o tempo todo tentando resolver conflitos familiares. Né? No início dos 16 aos 20 anos, eu tive uma carreira profissional bem sucedida, geralmente como bancário eu trabalhei, fui promovido várias vezes. Depois começou tudo a dar errado, né? Eu fui descobrindo que era conflitos familiares que eu tinha desde a infância, né? E eu considero que esses conflitos foram resolvidos no final do ano passado, finalmente, né? E logo que eu resolvi... Os conflitos, voltou essa história, né? Isso, voltou essa história na cabeça. Me explica uma coisa, por que terminou esse há 20 anos atrás? E eu acho também que teve um pouco dessa influência familiar, né? Dela? Ou sua? Das duas famílias, mas principalmente da minha família. Que não queria saber dela? Eu não sei. Talvez a minha família me influenciou, né, em conflitos interiores meus e eu, digamos assim, não consegui me relacionar bem com ela. Sei, mas quem que quis terminar? Foi você ou foi ela? Fui eu. Você quis terminar, você quando resolveu os conflitos, resolveu resgatá-la. E aí olhou na internet e viu que ela está um pouco ocupada, não é? Quer dizer, é melhor então você imaginar o seguinte, que isso aí confirma e consolida o fim desse ciclo seu. Eu acho que você retoma até pelo fato de recuperar esse envolvimento, retoma a vida mais ou menos no ponto que você tinha deixado parado lá pelos 20 anos, 20 e tantos anos depois disso, mas eu acho que você tem que considerar isso aí assim. Agora é o verdadeiro fim daquela história, que primeiro surge o sentimento tudo de novo, e agora você vai ter que matar esse sentimento definitivamente num período em que a decisão para esse término vem de você, não tem mais influência externa, principalmente tem que haver essa decisão porque não existe condição objetiva para que haja continuidade nenhuma. Então, não há outra escolha senão você aceitar esta ruptura e aceitar o fim dessa história. Eu acho que a história, na verdade, vai terminar agora, porque primeiro você acabou com os conflitos familiares e com os problemas seus. Acho que a sua vida vai, a partir de agora, entrar numa fase muito boa. Eu, se fosse você, liquidava de uma vez com esse envolvimento que está aí te amargando a sua vida há tanto tempo, que eu acho que ainda tem muita coisa boa aí para você no futuro. Eu agradeço muito a sua participação. Temos outro ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Meu nome é Marco, eu tenho 35 anos, estou falando de Ariquemes, Rondônia. Pois não. Bom, sem ter disse, né, primeiro queria falar que eu sou assíduo ouvinte do seu programa e acompanho desde adolescente o seu trabalho, tanto muito literário, como na TV, como em rádio também. Muito obrigado. Parabéns por ser tão naturalmente útil a todos nós, viu, doutor? Muito obrigado. Bom, eu tenho ouvido e visto com muita frequência depoimentos de pessoas que se identificam com o meu jeito de ser. São pessoas que se sentem bem sozinhos. Preferem, como eu, mesmo casados, levar uma vida solitária, porém feliz e plena. Sim. Às vezes a gente é tratado com preconceito e fazemos sem querer outras pessoas sofrerem, né? Porque nós estamos fora dos padrões que são impostos pela nossa sociedade. Quando você fala casado, a sua mulher também é mais ou menos assim? Ela é meio na dela? Ela é bem tranquila, mas ela não é tão, não gosta tanto, não. Ela até um dos problemas que nós temos é esse. Né? Então, eu pago um preço bastante alto por isso, né? Porque eu me sinto maduro, à vontade, eu sou seguro, mas cada vez mais eu não estou nem aí para que os outros pensem a respeito do que eu estou perdendo, né? No caso deles, né?
Então, surpreendentemente, eu acho que eu tenho uma conduta moral bem acima da média, mesmo não estando atrelado a leis ou doutrinas religiosas dogmáticas, né? Sim. Então, sim, senhor. Então, diga. Você Bom, eu sou um cara bem resolvido, né? Mas eu chego às vezes a não compreender as pessoas que são dependentes de abraços ou incansáveis e repetitivos telefonemas, e-mails sentimentais, reuniãozinhas de boteco, jogo de bola, esse tipo de coisa que não faz parte da minha vida, eu nunca fiz também. Nunca fez? Nem quando... Não, nunca. Quantos anos você tem agora, Marco? Eu estou com 35. E mesmo quando era adolescente, não ligava muito para isso? Não ligava. O pessoal ia jogar bola e ia para a biblioteca. O meu caso é um pouco diferente. Você gostava da biblioteca. Então, porque eu queria muito que tivesse mais gente que nem você no mundo. Quando eu quero, eu sou reconhecido como o melhor ou inesquecível companheiro, ou melhor amigo, ou amante, né? Eu posso ser persuasivo como comunicador, a ponto de arrebanhar fã. Ou despertar muita inveja de inimigo, né? Então, eu me sinto em casa quando eu estou na frente de uma plateia de público inteligente ou público formador de opinião. Você trabalha em alguma atividade que envolve isso? Esporadicamente eu dou aulas, né? Eu não consigo parar em emprego nenhum. De 2 em 2 anos eu estou mudando de emprego porque eu não aceito cabresto, né? Mas isso não tem interferido no meu conforto e nas nossas necessidades dentro de casa, né? Mas eu tenho 2 perguntas para falar para o senhor, né, a respeito desse assunto. Se é novidade, pessoas com meu perfil, né, com o nosso perfil, um tipo livre e prático da vida moderna, que vive sem culpa, sem nem saudade nem arrependimento, né? Sim. E se será possível que nós somos portadores de algum tipo de problema não identificado na infância, como um leve autismo, né, ou por sentirmos tão completos e felizes em nosso mundinho, sem a necessidade de conviver cercado de grupos de amigos, família, comunidade religiosa ou colegas de trabalho, porque se isso é pecado ou crime, né? Porque a gente acaba, sem querer, atingindo pessoas próximas que ficam infelizes, né? Com a casa da minha família que está longe, a minha esposa que sente muito isso, mas eu não tenho como consertar, né? Então, mas a sua esposa, quando foi se casar com você, ela já sabia do seu jeito de ser? O nosso caso foi um caso bem especial, que eu praticamente saí da casa dos meus pais e vim morar aqui na Amazônia. Então, ela é uma moça excelente, uma pessoa que tem um perfil para ser esposa, né? Ela é religiosa, estudiosa, trabalhadora, mas nem isso, né, me faz mudar o meu jeito de ser, né? Talvez seja uma daquelas formas de sabotagem que o senhor tanto fala, a pessoa está sabotando a felicidade própria, né? Nós temos tudo para ser um cidadão feliz. Está muito bem. Eu entendi já. Eu acho o seguinte, eu acho que está realmente crescendo o número de pessoas que conseguem ficar muito bem sozinho. Eu acho que isso não tem obrigatoriamente que ser tratado como um sinal de nenhum tipo de doença, nem de patologia. Leve autismo é tão leve que nem devia ser chamado de autismo, porque autismo nunca é uma coisa muito, muito leve, né? É sempre vamos dizer, uma prática bastante, um tipo de isolamento que não permite que seja persuasivo, que não permite nada dessas coisas, e não permite nem mesmo essa fluência verbal que você mostrou aí, conversando comigo. Eu acho que é apenas uma opção de vida, crescer, um individualismo que vem crescendo e que, na verdade, eu pessoalmente não tenho nada contra, ao contrário, saúdo como uma coisa que possa implicar em importantes e bons avanços, inclusive na qualidade da vida moral das pessoas. Muito obrigado pela sua participação. Tem um e-mail aqui que eu queria responder ainda, que é o seguinte. Quem nos envia é Carlos de Londrina. Sou casado, tenho 2 filhos, estou com 40 anos e o meu problema é que ejaculo muito rápido. Quando penetro em minha esposa, tenho que controlar os movimentos e até interromper a penetração para não ejacular. Assim, vou repetindo esse ritual para tentar retardar o orgasmo. Por outro lado, se é minha esposa que está no comando, quando é ela quem realiza os movimentos, ejaculo ainda mais rápido. Já consultei um urologista, realizei alguns exames e não foi constatado nenhum problema físico. Gostaria de saber sua opinião e se eu tenho algum problema psicológico. Na minha opinião é o seguinte, a ejaculação precoce é uma forma natural, inevitável para algumas pessoas de resposta rápida ao estímulo sexual. Não acho que é doença, acho que é uma variação de normal. Quer dizer, pessoas que respondem muito rapidamente ao estímulo sexual, é quase uma coisa de nascença, não sei se tem resolução completa, a não ser a partir do desenvolvimento de um importante e completo controle sobre a situação. Só que esse controle é difícil de ser obtido, porque a própria
a ejaculação precoce gera uma ansiedade. O que na prática hoje se faz e que funciona muito bem é o uso de certas medicações antidepressivas que reduzem e lentificam bastante a velocidade de ejaculação. Né? E esses medicamentos antidepressivos, criando essa lentificação da ejaculação, abre porta para que o indivíduo aprenda a lidar com serenidade com a situação da ejaculação, aprenda a se relacionar com tranquilidade com a situação sexual e aprenda com isso, talvez, a aprender a desenvolver controle sobre o fenômeno, que na realidade é rápido assim, por força da circunstância. Então, volte ao seu clínico ou seu urologista e insista, se ele não lhe deu, insista para que ele lhe dê um antidepressivo, tanto dos antigos quanto dos modernos, porque eles retardam bastante a ejaculação e podem quebrar um galhão para você se treinar a ficar um cara mais controlado. Temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Paulo da Casa Verde. Boa noite, doutor. Boa noite, Paulo. Eu tenho 45 anos. E eu sempre fui uma pessoa ansiosa e sempre me prontificava a ajudar as pessoas. E eu também, é uma coisa típica minha, uma pessoa muito otimista e etc. Só que há 6 meses atrás, eu acordei pela manhã com um ataque cardíaco, com sudorese, etc. Fui para um pronto atendimento. O doutor falou que eu estava sofrendo de síndrome do pânico e me encaminhou para um psiquiatra. Muito bem, ele me prescreveu sertralina 50 mg e Rivotril de 1 mg à noite. Nesse período, doutor, eu estou uma pessoa muito estática, brindada. Como essa blindagem, eu não tenho mais eu não sou mais aquela pessoa sensível. Se alguém falar de morte, que morreu, tragédia, eu não dou a mínima importância, eu me torno pessoa muito fria. E eu fico assim em dúvida, será que isso tem algo a ver com a medicação que eu estou tomando? Porque mudou muito a minha característica, que antes eu era uma pessoa ansiosa, gostava de ajudar as pessoas, e hoje eu tô estático, calmo, nada me comove, e as pessoas estão percebendo muito essa mudança. Você não gosta dessa mudança? Não gosto dessa mudança. Mas o pânico passou? Passou. Eu estou tomando as medicações, tudo está sob controle. Passou. Pânico, durmo bem. Há quanto tempo você está tomando esses remédios? Há 6 meses. 6 meses, então. Paulo, a dose que você está tomando não é uma dose muito grande, não é? Evidentemente, existe a possibilidade mesmo de você, quando toma um antidepressivo, que é a medicação correta para o pânico, isso aí está tudo certinho, né? Inclusive também o Rivotril é um tranquilizante que se toma à noite, dá bastante sono, tudo funciona muito bem para te livrar daquele mal-estar. Agora, que pode acontecer isso que você está queixando? Pode, não é todo mundo também, a dose pequena dos remédios não é uma dose grande, mas aconteceu assim para você, você que tem que decidir se realmente convém ou não, que convém ou não continuar fazendo uso do remédio. Tem que falar talvez com o seu médico e ver talvez se a possibilidade de diminuir ainda um pouco mais a dose de sertralina, talvez a possibilidade de diminuir eventualmente o Rivotril. Mas de todo modo, o que é fato é que sempre que uma pessoa usa esses antidepressivos, pode, de fato, ficar um pouquinho bloqueado nas suas emoções, o que, às vezes, é exatamente o que a pessoa gostaria. Agradeço a sua participação e espero que você logo consiga se livrar do remédio. Acho que falta pouco para isso. Mais uma pergunta agora gravada, que foi deixada aqui durante a semana. Doutor Flávio de Kovács, boa noite. Fazer perguntas a respeito de como tratar e entender melhor as crises altos e baixos do TPM em fase da adolescente de 15 anos, uma vez que ela está
o tempo todo me criticando, implicando, o dia todo comigo. Como ter mais paciência e aguentar essas crises? É só na TPM, não dá para saber porque a pergunta é gravada. Mas às vezes filha de 15 anos, se for meio temperamental, pode ser que seja perturbadora e encrenqueira fora da TPM também. E pode ser que só piore nos períodos da TPM. Quando o quadro da TPM tem essa gravidade, porque em 15 anos é muito raro que a TPM seja muito forte. Ela costuma se manifestar de uma maneira mais intensa mais tarde na vida. Porém, se o quadro, assim como você está falando, tem a ver com a TPM, realmente não tem que ser tão compreensiva, tem que encaminhar para um ginecologista, porque isso requer tratamento médico, né? São variações fortes nas oscilações, as oscilações dos hormônios provocam variações fortes no humor de algumas mulheres, não é? Às vezes começando desde cedo, não é tão comum tão cedo, mas pode acontecer. E aí tem que fazer uso de anticoncepcionais, determinado tipo de anticoncepcional que mantém mais ou menos estável os hormônios. Às vezes tem que fazer uso também de antidepressivo, porque estabiliza a serotonina cerebral que fica perturbada pela variação hormonal. E é evidente que também insistir muito para que a pessoa, ou para que essa sua filha evolua e avance emocionalmente a ponto de se tornar uma criatura um pouco mais tolerante com as frustrações e adversidades, o que naturalmente está, já que nesse caso a TPM está se misturando com os problemas que provavelmente ela tem e teria mesmo de todo modo nessa fase da vida, mesmo se não tivesse as variações hormonais. Então, de todo modo, eu acho que aqui o quadro é basicamente esse. Você deveria ser bem firme e não tão tolerante, e principalmente encaminhá-la, quando for a hora, para um ginecologista medicá-la, que talvez seja o mais relevante, porque isso acalma bastante. Muito obrigado pela sua participação e pela mensagem que você deixou aqui. Temos agora mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? É Sérgio. Pois não, Sérgio. Doutor Gigovati, é o seguinte, eu tenho um histórico relacionado a drogas, tudo, né? Já fui internado 2 vezes. Quantos anos você tem, Sérgio? Eu tenho 45 anos. Qual é o tipo de droga que você usa? Eu usava. Usava. Tá? Eu cheguei a usar muito tempo, desde os 15 anos começou com maconha, todas essas coisas, e foi até cocaína. Sim. Aí teve internação, tudo. E surgiu um problema agora, que está sendo o seguinte, a minha mãe, ela ficou traumatizada com isso. Então, de repente, eu me vejo da seguinte forma. O vício que eu tinha, que com certeza leva à codependência da família, né? Sim. Passou agora para ela, o trauma dela, estamos codependentes dela, agora. Sim. E ela não aceita tratamento, ela já foi em 500 psiquiatras e ela toma 210 de venlafaxina, toma 3 frontais por dia, 3 Rivotril e tem crises direto. Crise de tipo? Oi? Que tipo de crise ela tem? Depressão? Olha, não são crises depressivas, não. São crises, às vezes, até um certo ponto psicóticas. Sim. Certo? De ter dilatação de pupila, de tacar as coisas, de querer sair correndo. Sim. Então é uma coisa que tá... Então, mas aí eu acho que eu não sei se tem a ver com a sua história. Você acha que tem? Eu acredito que sim. A impressão que dá é que não é obrigatório. Ela pode estar tendo um problema dela mesmo, independentemente de tudo isso. E se realmente o quadro é como você está falando, talvez seja o importante você buscar ajuda, insistir em voltar para algum outro psiquiatra, porque nesse caso pode ser que a medicação tenha que ser alterada, né? Eu não tenho certeza que se o quadro não é um quadro depressivo, porque a venlafaxina é um remédio para a depressão, né? E às vezes pode até estar atrapalhando. Inclusive ela tomou já todos os tipos de como é que eu vou falar? De antidepressivo. Se o quadro não é depressivo, não adianta tomar antidepressivo. Ela começou a tomar cabrolítio. Também não sei se é o caso, né? Eu acho que cabe voltar a um psiquiatra, porque na realidade
não tá surtindo efeito o tipo de tratamento que ela tem. Acho que não é o caso também de relacionar isso tão diretamente com o problema que você teve ou do trabalho que você possa ter dado no passado. Eu acho que ela está com algum problema psiquiátrico, talvez até mais sério aí, e que merecesse talvez uma observação mais cuidadosa por parte dos colegas até encontrarem o caminho certo para tratá-la. De todo modo, eu agradeço a sua participação e tenho um e-mail aqui do Carlos. Doutor, sou engenheiro, solteiro e estou com 36 anos. Há 2 anos tenho um caso com uma mulher de 43. Ela é casada, mas nos amamos muito e temos muitas afinidades. Ela diz que o sonho dela é ficar definitivamente comigo, mas quando a questiono por quais razões não larga do atual marido, já que nos damos tão bem, ela diz que não consegue por causa dos filhos, um com 19 anos e outro com 21. Disse também que tem medo de deixar o marido, pois sabe que ele sofrerá muito. Porém, doutor, sei que não é isso. No fundo, ela não larga do marido porque ele tem uma condição financeira extraordinária. Tenho certeza que é esta a razão, pois quando está comigo, ela vive reclamando dele, fica chorando as mágoas e diz, inclusive, que os filhos não aguentam mais as brigas do casal. Peço sua ajuda para saber o que fazer, pois a amo muito e não sei se devo pressioná-la ou seguir em frente com minha vida. Olha, Carlos, eu não tenho certeza que o problema é a situação financeira extraordinária. Eu acho que, na realidade, a sua namorada tem um problema, talvez esse sim, de medo da felicidade sentimental. Então vai se apegando a motivos, todos eles muito frouxos, para justificar a manutenção do casamento. Filhos dessa idade não são mais razão para ela continuar casada. O fato do marido sofrer também não é motivo, porque quando ela tem um amante ao longo de 2 anos, ela já não está tão preocupada com o sofrimento do marido, porque senão não estaria agindo desta maneira. A situação financeira dela também não vai ficar tão terrível se houver a separação e ela puder ter um pequeno pedaço que seja do dinheiro. Eu acho que, na realidade, as pessoas fogem da felicidade sentimental, como sempre, e isto é uma regra, e esse é um dos temas que eu pretendo ainda tratar várias vezes ao longo das próximas semanas. Temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Oi, boa noite, é Luana. Luana, pois não. Primeiramente, eu queria falar boa noite, dizer que eu e meu marido, a gente está sempre, todo domingo, ouvindo você, tá? Muito obrigado. Você da onde é? Eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio, muito bem. Isso. A nossa dúvida, se é minha dúvida, é porque eu sou casada, né, há 9 anos, a gente já tem até um casal de filhos. Quantos anos você tem, Luana? Eu tenho 25. 25. Então. Aí, assim, eu tenho uma grande dificuldade em relacionar o meu marido com as minhas amigas. Assim, eu não consigo de maneira nenhuma apresentar minhas amigas de trabalho, de faculdade, nada disso. Não consigo apresentar ele, sabe? Porque uma vez aconteceu de eu apresentar e assim, não gostei da atitude que ele teve e depois disso eu não consigo mais levar ele para as festas, nas minhas festas, para os meus amigos. Eu queria saber o que eu faço, se é normal. Não, mas ele não gostou da atitude dele porque ele fez o quê? Na verdade, assim, a relação que ele teve, assim, de comportamento com as minhas amigas, assim, eu não gostei muito, assim, da forma que ele agiu. Mas por quê? Como é que ele agiu? Com ciúme, eu fiquei meio enciumada. Você assim, com a simpatia extrema dele. Ele normalmente não é assim com as outras pessoas? Ele geralmente já é assim. E ficou mais ainda com as Ficou mais ainda quando foi em relação a minhas amigas, assim. Você tem certeza que foi mais ainda ou você que ficou mais incomodada ou mais enciumada, Luana? Não, eu tenho certeza. Pelo que eu conheço ele, sim. Porque são 9 anos, ele também acha isso? Não, eu converso com ele está até ouvindo agora. Ele diz que não concorda. Sei. Entendeu? Sim. Diz que não, mas... E ele fica aborrecido que ele não participa dessa sua vida? Com certeza. Isso é motivo até de brigas da gente, porque eu deixo de ir porque ele não vai, ou às vezes eu vou e não levo ele. Aí às vezes as dele também ele não me leva para poder... Porque eu não levo, então ele acaba também não levando. Sim. Entendeu? E a gente fica nesse impasse. Isso gera briga, entendeu? Discussões, mas assim, eu não consigo realmente. Afora esse aspecto, vocês se dão bem? Como? Afora esse aspecto, vocês se dão bem? Sim, fora esse... Mais ou menos, assim. Por que mais ou menos? Porque a gente briga bastante. Quem é mais briguento, você ou ele? Eu. Por que, hein, Luana? Não sei, assim, eu tenho bastante ciúme dele, porque ele é uma pessoa que ele tem bons relacionamentos, ele é muito simpático ao extremo. E sei lá,
Eu sou mais fechada, assim, mais na minha. Sim, A gente é bastante diferente. Mas o ciúme é o seguinte, ele é confiável ou não é confiável? Ele é uma pessoa do bem, uma pessoa legal ou não? Ele é uma pessoa do bem, uma pessoa legal. Honesta, quando ele fala as coisas, ontem ele confirma hoje, todo dia é mais ou menos a mesma coisa, ou ele vai mudando de ideia, de opinião e de fala toda Ele hora? entra em contradição às vezes. Às vezes ou com regular? É sempre sobre esse mesmo assunto que provoca ciúme em você, ou ele é muito mentiroso? Não, ele é um mentiroso? Assuntos. Esse assunto das minhas amigas, na verdade, é agora um motivo maior, assim, a gente que dá briga, assim, porque tem de porquê. Mas, assim, ao longo desses 9 anos, a gente sempre briga mesmo, e o motivo sempre é o ciúme. Eu com ciúme dele, no caso, por ele ser dessa forma. Você é muito insegura? Eu acho que sim, né? Ele gosta de você? Ele diz que sim. Mas ele diz que sim. E age como tal? Na maioria das vezes, sim. Só que às vezes não. Mas às vezes não porque vocês brigaram, ou às vezes não porque ele varia muito de comportamento? Ele varia. Não é sempre que ele varia, mas às vezes ele varia. Ele cai em contradições às vezes. Ô, Luana, eu acho que você é um pouco ciumenta demais. Eu acho que você devia buscar melhorar um pouquinho isso, porque você está talvez atrapalhando um pouco um relacionamento que podia ter muito boa qualidade, né? Eu acho que, evidentemente, eu não quero ficar defendendo aqui o seu marido, porque eu nem conheço ele, né? Eu também não é não sou advogado dele. Mas a impressão que me dá é o seguinte, que você tem um temperamento um pouco ciumento e meio possessivo e meio mandona também. Você é meio mandona também? Não. Não? Ele é mandão? Ele é. Ele também acha isso ou ele acha diferente? Ele acha diferente. Então, acho que na verdade aqui vocês têm pequenas diferenças, todas elas muito pequenas, e eu acho que deviam se esforçar um pouquinho mais para tentar confiar um no outro. Você sabe que na vida conjugal precisa surgir, além da mágica do amor, precisa surgir uma mágica da confiança. E essa, pelo jeito, a da confiança não se estabeleceu entre vocês, não é? E principalmente da sua parte em relação a ele. Se o seu marido é realmente um cara não confiável, você não tem muito jeito, deveria arrumar um modo de aos pouquinhos se livrar dele. Se ele é uma pessoa mais confiável, então eu penso que talvez o mais razoável seja você aprender a ficar um pouquinho mais tranquila e aceitar um pouco mais tranquilamente esse jeito de ser dele, que parece ser de uma pessoa simpática, extrovertida com todo mundo, talvez tentando até se esforçar até um pouco mais para agradar as suas amigas, mas nada que seja também um sinal de coisa tão grave ou tão contraditória. De todo modo, eu agradeço a sua participação. Tem um e-mail agora da Simone, que diz assim: há algum tempo percebi que meus relacionamentos amorosos me deixam estagnada. Quando namoro, paro de fazer muitas coisas que realmente gosto. Meu atual namorado morre de ciúmes de mim e não aceita que eu faça teatro. Ele não gosta nem de assistir a peças, coisa que eu adoro, e que seria uma curtição semanal perfeita. Ele detesta animais e eu morro de vontade de ter um gato. Amo a minha família, mas ele não tem o mesmo afeto, não liga para esses vínculos. O problema é que eu estou comprando um apartamento e ele é louco para casarmos. Fico pensando se não vou ficar limitada por ele, agora que estou conquistando meu espaço. Não posso ter um gato, minha família não poderá aparecer por lá, vou ficar cerceada, não acho justo, não sei o que fazer, porque ele seja culpado. Um tempo atrás tive depressão e síndrome do pânico, precisei até ser afastada do trabalho. Ele ficou ao meu lado, segurando as pontas. Me deu maior apoio, eu mesmo pensava que não era justo ele ficar ao lado de alguém doente. Ele não é ruim, cheio de qualidade. Sei também que não sou perfeita. Gostaria de poder conduzir melhor esta situação. O que posso fazer? Tentar mudá-lo? Ajudá-lo a crescer? Eu queria tanto alguém que me ajudasse a amadurecer e a conhecer coisas novas, mas isso parece cada vez mais distante. Preciso de terapia? Olha, eu acho que sim, Simone, porque você está muito cheio de contradições na sua fala. Evidentemente não vai encontrar, talvez nunca, um príncipe encantado perfeito exatamente como você gostaria. Agora, fazer muitas concessões para ficar junto com alguém, precisa tomar cuidado, porque a gente faz concessões num primeiro momento, mas depois, com o passar do tempo, a gente vai ficando cansado de fazer concessões e essas concessões acabam por se saturar a ponto da gente não ter mais vontade
de conviver ou de fazer esse mesmo tipo de serviço, de deixar, abrir mão da gente a favor da outra pessoa. De maneira que tem que pensar muito bem antes de casar. Não acho que tem que casar com pressa só porque ele está louco para casar. Ele é louco para casar, você é louca para ter gato, ele não quer gato. Muita confusão por enquanto. Você acha que devia mesmo fazer uma terapia, botar ordem primeiro na sua cabeça antes de pensar em se comprometer para valer. Muito obrigado pelo seu e-mail, e tem mais um outro e-mail que eu gostaria de ler agora, que é o do Fábio. Tenho 28 anos e namoro há 6 anos uma moça de 25. Eu a amo muito. Entretanto, os problemas familiares dela têm tomado todo o nosso tempo. Não conseguimos mais namorar em paz sem ficar falando dos problemas da família dela. Fico extremamente ansioso e muito tenso. Sinto falta de ar e meus pensamentos aceleram. Fico muito nervoso e isso estraga o meu dia. Quando ela vem me contar todos os problemas, fico totalmente transtornado. Sei que há um exagero, mas não consigo me controlar. Parece que não dá nada certo em minha vida. Quando minha namorada briga com a mãe, fico tão nervoso que a minha pressão sobe. Fico indignado. Gostaria de saber se isso é normal, se posso tomar outra atitude. Pelos sintomas, o senhor acha que sofre de algum transtorno? É possível namorar uma pessoa e ficar totalmente fora dos assuntos da família dela? Olha, Fábio, essa questão da influência da família sobre os relacionamentos dos jovens é sempre um problema muito grave. Você sabe que nos segundos casamentos, o maior problema são os filhos dos primeiros casamentos. Mas no primeiro casamento até hoje, ou nos namoros e primeiros casamentos, a influência da família pode ser muito grande quando, como é o caso da sua namorada, quando um dos dois, ou os dois, são muito apegados à família. Porque há pessoas que são bastante independentes, mesmo com 25 anos de idade, 28, já estão bastante distantes, fora, vamos dizer assim, do apego familiar maior. Mas não é o caso da sua namorada, que, portanto, é muito dependente. E aí você tem que ver até mesmo como é que é a sua relação com toda a família. Porque, evidentemente, quando a moça é muito apegada, você não vai se casar só com ela, vai se casar com a família inteira, né? Não é obrigatório que seja assim se ela for uma pessoa mais desvinculada. Mas é preciso tomar muito cuidado. Se você tem essa dificuldade, se a pressão chega a subir porque ela briga com a mãe, e se isso é uma coisa que acontece com regularidade, e ela sofre muito dessas tensões que tem com a mãe dela, você deve pensar muito bem se realmente é uma relação que vale a pena ter continuidade para você. Porque não é nenhum transtorno específico esse que você sofre. O que você tem mesmo é um problema prático no qual você fica muito afobado, muito aflito, com um comportamento da sua namorada que, diga-se passagem, podia também ser um pouquinho mais discreta e deixar uma parte dos problemas pessoais dela para ela mesma resolver e não colocar tudo como parte da relação do namoro. Muito obrigado pela sua participação. No Divã do Gicovati tem produção de Camila Campanerucci, Diego Matoso, Michele Trombelli e Petra Chaves. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo e a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares.